Sabe, é fascinante pensar como a ciência, com todos os seus métodos e aquela busca por objetividade, encara algo tão íntimo, tão pessoal quanto a fé. Hoje, a gente vai mergulhar na história de como os psicólogos, principalmente lá nos Estados Unidos, criaram um campo de estudo inteirinho para tentar medir, analisar e, quem sabe, entender a crença religiosa. É uma jornada e tanto, cheia de pioneirismo, muita polêmica e, claro, a busca por respostas sobre uma das forças mais poderosas da experiência humana. Bom, nosso roteiro hoje é o seguinte, a gente começa vendo os dois caminhos que deram origem a esse campo. Depois vamos conhecer os pioneiros que moldaram tudo isso, ver a verdadeira explosão de pesquisas que aconteceu e até dar uma espiada na caixa de ferramentas que eles usavam para tentar medir a fé. E claro, vamos chegar na parte das críticas pesadas que surgiram e, por fim, entender qual foi o legado que essa busca pela ciência da crença nos deixou. Então, o estudo científico da religião não seguiu uma linha reta, não. Logo de cara, ele se dividiu em duas grandes abordagens. É quase como se fossem duas escolas de pensamento olhando para o mesmo fenômeno, mas assim, com lentes completamente diferentes. Dá para imaginar como se fossem duas equipes de detetives. A equipe europeia era mais filosófica, sabe, mais teórica, interessada nos grandes porquês da religião. Já a turma do mundo anglo-saxão, com os americanos na liderança, era mais mão na massa. Eles queriam ir para a rua, coletar evidências, queriam dados, questionários, estatísticas, e foi essa abordagem quase obcecada por dados que acabou, assim, dominando o campo em volume e influência. Ok, mas quem foram as figuras-chave que realmente construíram esse novo campo lá nos Estados Unidos? Duas pessoas se destacam, e cada uma teve um papel fundamental, mas bem diferente uma da outra. Aqui a gente tem uma dupla e tanto. De um lado, Granville Stanley Hall. Ele foi o organizador, o cara da infraestrutura, montou os primeiros cursos, fundou a primeira revista científica sobre o tema. Basicamente, ele construiu a máquina. Mas o verdadeiro astro, a mente que deu a alma para o movimento, foi o mestre dele, William James. Com aquele livro clássico, As Variedades da Experiência Religiosa, James não só definiu o campo, como colocou a experiência pessoal, individual, no centro de tudo por muitas e muitas décadas. Com essas bases todas prontas, o campo da psicologia da religião não só cresceu, ele explodiu nos Estados Unidos durante o século XX. E aí fica a pergunta, né? Por que lá? O que tinha de tão especial no contexto americano que fez esse campo crescer tanto e tão rápido? A resposta, na verdade, é bem prática. Para os psicólogos da época, a religião não era só um conjunto de crenças, era um laboratório humano em pleno funcionamento. Queriam estudar como as atitudes de alguém mudam, era só analisar uma conversão religiosa. Queriam entender como as pessoas lidam com culpa, com ansiedade, com propósito de vida. A religião era um prato cheio, era a psicologia acontecendo ali, na vida real. E toda essa agitação, claro, se transformou numa montanha de publicações. O que a gente vê aqui é basicamente um diálogo de quase 100 anos em forma de livros, desde os primeiros trabalhos lá do Starbuck, passando por gigantes como Alport e Maslow, até chegar em estudos bem mais recentes. Cada livro desses é um tijolinho na construção desse campo de estudo. E se os livros não forem o suficiente para dar uma ideia da escala, pensa só nisso. Mais de 15 revistas científicas só na América do Norte dedicadas a analisar a religião. Isso aí já não é mais um passatempo de alguns acadêmicos curiosos, né? É uma verdadeira indústria intelectual, uma máquina de pesquisa super consolidada. Certo, então já temos essa indústria de pesquisa toda montada. Mas isso nos leva à questão central, talvez a parte mais desafiadora de todas. Como é que se mede, cientificamente, algo tão etéreo, tão pessoal como a fé? Qual era, afinal, o kit de ferramentas desses psicólogos? Eles basicamente abriram a caixa de ferramentas da psicologia da época e usaram tudo o que tinha lá dentro. Questionários para mapear as crenças, entrevistas para capturar as histórias de vida, escalas de atitude para tentar quantificar sentimentos, até diários e biografias entravam na análise. O objetivo era bem claro: transformar experiências pessoais em dados, em padrões que pudessem ser analisados estatisticamente. Olha, aqui tem um exemplo perfeito de como isso funcionava na prática. Pega o conceito de envolvimento religioso. Ninguém tentava colocar um medidor de fé na cabeça de uma pessoa. A abordagem era mais esperta. Eles quebravam esse conceito em ações que davam para medir. Com que frequência a pessoa vai ao culto? Com que frequência ela reza? Ela contribui financeiramente? De repente, a fé que parecia algo imensurável virava uma série de dados que um computador podia analisar. Essa máquina de coletar dados toda parecia impressionante, né? Mas, com o tempo, começaram a aparecer umas rachaduras nessa armadura.
Alguns críticos passaram a questionar a premissa fundamental de todo esse esforço, a suposta neutralidade. E a pergunta que ficou no ar foi exatamente essa. Com tantos pesquisadores sendo eles mesmos pessoas de fé, essa ciência era realmente neutra? Ou era, de alguma forma, uma ciência com uma agenda por trás? O psicólogo francês Jean-Pierre de Conchy apontou para algo que ele chamou de resistência funcional. A ideia é sutil, mas é demolidora. Ele sugeriu que o campo, talvez até sem perceber, se autocensurava. Existia uma certa hesitação em publicar resultados que pudessem, ofender ou contradizer diretamente os grupos religiosos que eles estavam estudando. Já o Benjamin Beit Hallahmi foi ainda mais direto, mais incisivo. Para ele, muitos desses pesquisadores não eram cientistas neutros, e sim uma espécie de advogados da religião. Eram intelectuais que usavam a linguagem da ciência para defender a fé e ajudá-la a se adaptar ao mundo moderno, e não para estudá-la de forma imparcial. E qual foi o resultado dessa suposta falta de neutralidade? Segundo os críticos, o campo acabou ficando riquíssimo em dados, mas pobre em teoria crítica. Focou demais na experiência individual, ignorando o poder das instituições sociais, da cultura. No fim das contas, virou uma ciência que mais protegia a religião da crítica do que a analisava friamente. Mesmo com todas essas críticas que são super válidas, o impacto dessa abordagem americana foi gigantesco. E o mais curioso é que, para entender tanto os seus pontos fortes quanto os seus pontos fracos, tudo nos leva de volta ao ponto de partida, a figura monumental de William James. O DNA que o William James injetou nesse campo todo pode ser resumido nestes 3 focos, que a gente vê até hoje. Primeiro, essa obsessão com a experiência pessoal, com o que a pessoa sente. Segundo, o foco no indivíduo, quase como se a religião acontecesse num vácuo, sem igrejas, sem comunidades. E terceiro, a valorização da emoção, como se fosse o coração da fé. Essa é a assinatura, a marca registrada que define essa ciência. E toda essa jornada nos deixa com uma questão provocadora que, no fundo, continua sem uma resposta definitiva. Ao tentar transformar o sagrado em dados, a ciência pode realmente se manter neutra? Ou será que, ao estudar a fé, ela inevitavelmente acaba sendo moldada por ela? A história da psicologia da religião americana sugere que essa fronteira entre observar e participar é muito mais tênue do que a gente costuma imaginar.